Pessoal, vocês dois aqui que estão aqui, vocês assistiram a aula lá, que eu passei lá pro sábado? Assisti não, professor, cheguei tocando. Dá não. Eu assisti, professor. Você assistiu, né, seu José? Deu certo lá, né? Deu, os tipos de atividades práticas para alunos mais jovens. Aí eu Isso. vi os dois vídeos, Uhum, né? Um vídeo com um aluno individual e o vídeo coletivo. uhum. Beleza, beleza. Depois você assiste lá também, Adail. Aí, pessoal, então hoje nós vamos dar sequência nesse conteúdo, né? Que esse é né, essa aula aqui vai fechar a unidade 3, né? E amanhã a gente começa a unidade 4, né? Que é de parte física, né? Então, assim, nós vimos nessa aula de sábado, né? Vocês viram capacidades coordenativas, né? Nós fizemos algumas aulas sobre a parte técnica, né? Sobre os modelos de treinamento técnico. Vimos as estruturas funcionais, né? Que são, né? Tipo assim, sugestões, né? Que são alternativas muito interessantes, né? Para se trabalhar a parte técnica, a parte tática, né? De diversas modalidades. A gente viu um pouco mais aplicado para o futebol. E agora, por último, a gente vai ver aqui alguns conceitos relacionados com a parte tática. Tá bom? Então, primeiro, a definição mais simples, né, que existe da parte tática. Né? A tática seria a utilização racional da técnica. Então, assim, muita gente acha, né, que tática é sinônimo de sistema de jogo. Né? Então, quando a pessoa pensa, as pessoas usam a palavra, né, tipo assim, qual que é a tática que que o Flamengo está jogando? E a pessoa responde, não, o Flamengo está com 4-2-3-1, por exemplo. Assim. E tática é algo que vai além disso, tá, gente? Tática é algo que pode ser pensado do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui, que tem na figura seguinte, para a gente pensar aqui o que está acontecendo, né? O que significa essa palavra tática, né? Um exemplo aqui que a gente tem. Essa figura aqui, bom, baseado no que está escrito aqui, vocês conseguem pensar alguma coisa, gente? Tipo assim, está escrito aqui, ó, indução às zonas favoráveis de a defesa. Então, assim, a gente está pensando em alguma ação tática do time do Chelsea, que é o azul escuro. Aqui, né? O time de azul claro é o Manchester City. Né? Que vocês conseguem interpretar que está acontecendo aqui? Indução às zonas favoráveis de defesa. O que está acontecendo aqui? Vocês me dizem. O azul tem mais gente na marcação, né, professor? O azul escuro, né? Do Chelsea. É, é. É um dos fatores aí. Ou seja, o azul claro tem dois para frente e está encurralado aí por cinco elementos de azul, né? Isso. Quatro. Isso mesmo. Pode falar, Daí. Né, quatro de azul. Azul escura são quatro, seu José, não? Aí na Não, zona quadrada não, tem tá umas. certo. Não, tá certo. Dentro do quadrante são quatro, mas eu tô contando com esse fora do juiz aqui, ó. Porque se o cara tentar escapar também, ele já faz o cerco aí. Sim, o camisa 6 aqui, né? É, Isso, camisa exatamente. 6. Isso. O que está acontecendo aqui, gente? Tipo assim, indução. Indução é o nome que se dá quando, principalmente na defesa, né? Um time de defesa ele faz o adversário tomar assumir um tipo de jogada que é interessante para ele. Entendeu? Isso é indução, né? Tipo assim, você induz, né, o outro time a fazer uma jogada que vai ser benéfica para o seu time, vai ser mais fácil para o seu time É marcar, né? aquela indução ao erro, então, né, professor? Isso, indução ao erro, isso mesmo. Isso aí eu tenho certeza que a gente já falou na disciplina de basquete também. Então vejam bem aqui, vocês estão vendo aqui esse quadrado aqui formado por jogadores do Chelsea, né? Esses, por que a gente pode concluir que aqui está acontecendo esse movimento, essa ação chamada indução? Porque se não fosse assim, esse jogador aqui que está bem próximo do juiz, ele estaria cortando a linha de passe, né? Tanto para esse jogador branquelo careca aqui, quanto para esse próximo aqui. Se ele desse dois passos, um passo apenas para a direita, aqui, ele já fechava essa linha de passe. Né?
E se ele fechar essa linha de passe, provavelmente, ou esse jogador aqui vai dar o passe curto aqui, ou então vai vir jogar aqui no lateral, aqui, que é o camisa 2 aqui, que é o Walker, no caso. Entendeu? Só que como esse jogador aqui está cercado por 4 jogadores, né, é interessante para o time do Chelsea que a bola entre nesse buraco aqui. Entendeu? Então, assim, esse jogador vai achar que, pô, deu um passe bom ali, né? Tipo assim, cruzei as linhas, tudo certinho, né? Dei um passo vertical, foi uma boa ideia, né? Mas, na verdade, não necessariamente, né? Porque essa área do campo aqui está bastante congestionada, né? Então, a indução é isso, né, gente? A gente deixa, né, muitas vezes, um adversário livre, porque a gente tem interesse que esse adversário tenha a bola, seja porque ele não é um bom jogador, né? Ou é um jogador, né, abaixo dos outros do time, ou então porque o seu time está, né, tá bem posicionado para poder roubar a bola depois que ele receber, né? Então, um lance clássico que existe aqui de indução, talvez vocês vão lembrar, foi na final da Copa do Mundo de 2014, né? Não sei se vocês vão lembrar, eu acho que foi o terceiro gol. O terceiro gol da Alemanha, se eu não me engano, foi o terceiro gol mesmo, né? Foi uma bola roubada no Fernandinho, né? Tipo assim, a bola. O Brasil sai jogando com o Fernandinho. Na hora que o Fernandinho encosta na bola, 2 jogadores da Alemanha vão em cima dele. Né? Esse gol eu acho que foi do Khedira, se eu não me engano. Não sei se vocês vão lembrar disso. É uma bola, tipo assim, a bola tá o Júlio César bate o tiro de meta e 10 segundos depois é gol da Alemanha. Né? Então, o que eles fizeram, assim? O que foi feito naquele lance? Depois vocês procuram aí, né? O time da Alemanha deixou o Fernandinho, induziu o Brasil a tocar a bola no Fernandinho, na saída de bola, né? E quando o Fernandinho, no momento que o Fernandinho recebeu a bola, já juntaram 1000 jogadores da Alemanha ali em cima dele ali e roubaram a bola, né? Roubaram a bola, fizeram a tabela e depois fizeram o gol sem goleiro. Né? Isso aí foi um lance clássico, né, de indução, tá bom? Então, da mesma forma, né, que está sendo feito aqui por esse jogador aqui, que se eu não estou muito enganado, é o Jorginho, né, esse jogador aqui, né? Essa figura é um pouquinho mais antiga aqui, que eu estou vendo o jogador aqui, que tá o William, né? Esse camisa 10 aqui eu acho que é o Hazard, né? Essa figura aqui deve ter uns 3 anos, talvez, assim. 2, 3 anos. Aqui é o Agüero, né? O Agüero nem tá mais no Chelsea. Aqui é o De Bruyne. Esse é o Pedro, acho, né? Enfim, né, gente? O comportamento tático, o primeiro comportamento tático que a gente pensaria desse jogador aqui seria fechar a linha de passe, né? Aqui pro Davi Silva, aqui no caso, né? Como ele não está fechando essa linha de passe, a gente pode concluir, né, que ele está fazendo uma indução, né, para que esse aqui acho que é o Laporte, se eu não estou enganado, para que o Laporte toque a bola aqui no meio do quadrado, né, onde vai estar muito congestionado para o Chelsea conseguir roubar a bola depois, tá bom? Então, isso aqui é tática, tá, gente? A tática é o jeito que você pensa o jogo. Tudo que é cognitivo dentro do jogo de futebol, tudo que é estratégico, tudo que você pensa, que toda ação que você está tendo, é tática, tá? Tática não é sistema de jogo. Sistema de jogo é outra coisa, né? E mesmo o sistema de jogo, né, gente? Quando a gente pensa, o time tá jogando no 4-2-3-1. Gente, pode ter 4-2-3-1 de 1 milhão de formas diferentes. 1 milhão de formas diferentes, né? Os seus laterais podem ser ofensivos, podem ser ofensivos. O seu lateral pode atacar pelo meio. No caso aqui do Manchester City, o Manchester City joga dessa forma, geralmente, né? O lateral direito, ele apoia pelo meio. Né? Tá aqui, vocês estão vendo aqui o camisa 2, né? E ele tá jogando aqui pelo meio, né? Quem vai dar amplitude pelo lado direito do campo aqui é um jogador de ataque, né? Esse jogador aqui, o lateral, ele vai fechar aqui no meio de campo, né? E muitas vezes compensando também a falta de um volante, né? Porque o Manchester City joga com um volante fixo e joga como se fosse um 4-1, 4-1-4-1, né? Assim, com 2 meias à frente de um volante, né? Então é por isso que o lateral ele fecha aqui para o meio também, né? Para fazer o papel desse volante aqui na saída de bola, tá bom? Então, assim, o sistema de jogo, que na verdade as pessoas utilizam erroneamente, né? O nome de tática, ele diz muito pouco às vezes, né, gente? Sobre a maneira com que o time joga, né? Então, assim, outra coisa que o lateral pode fazer também é se posicionar na última linha de defesa, né? O Brasil chegou a fazer isso uma certa época, né? Tipo assim, o Brasil jogava com 4-2-3-1, né? Mas o Renan Lodge, isso aí eu já vi uma entrevista do Tite falando que era assim, tá?
Quando o Brasil se posicionava com a bola, o Ronan Lodge se posicionava na última linha de atacante. Então, o Brasil, com bola, ele tinha 5 atacantes. 5 atacantes, né? Os 3 meias, o atacante principal, né? E mais o Renan Lodge, que dava amplitude lá pelo lado. Essas 2 pessoas que jogam nas extremidades, né? Elas podem ser meia ou pode ser atacante, né? Então, assim, pode ser um meia mais de contenção, um meia mais organizador, ou pode ser um jogador agudo, né? Um jogador agudo do drible, né? Que busca a linha de fundo. Então, assim, é muito mais complexo, né, do que as pessoas, né, tentam simplificar, né, na televisão. Então, tática, então, gente, é a utilização racional da técnica. Né? Tática não é sistema de jogo simplesmente dito, né, como as pessoas dizem por aí. A tática também é sempre entre aspas aqui, né, que são frases tiradas de livros, né? A tática é o conteúdo cognitivo da oposição entre as equipes, podendo ser analisada sobre a ótica individual ou coletiva, que é aquilo que eu falei com vocês, né? Tipo assim, existe a tática individual e existe a tática coletiva, né? Então, um exemplo de tática individual, essa ação que esse jogador está fazendo aqui, de optar por não fechar a linha de passe, né? Porque o normal é isso, né, gente? Por exemplo, aqui, esse camisa 6 aqui, ele está se deslocando para cima, vocês estão vendo aqui, camisa 6 do Chelsea. Por que ele está se deslocando para cima? Para fechar a linha de passe no Agüero. Aqui. Você sempre o time da defensiva vai tentar fechar a linha de passe. Isso é uma ação individual. Né? Você olha para onde, olha quem que é o jogador que está mais próximo de você, atrás de você, olha onde está a bola e você tenta ficar, né? Você tenta fechar uma linha, né, existente, né, entre o jogador com a bola e o jogador atacante, né? Para você dificultar as ações desse jogador aqui. Então, assim, então é isso, né? Todo mundo tá tentando fazer isso. Vocês veem aqui, ó. O camisa 11 aqui, que é o Pedro, tá fechando a linha de fundo, tá fechando a linha de passe aqui contra o De Bruyne, né? O 6 aqui, que eu queria muito saber quem que é esse 6, eu não tô lembrando, gente. O 6 atualmente é o Thiago Silva, mas nessa época eu não sei quem que era. Que triste, né? Eu queria saber. Eu vou tentar descobrir. O 6 aqui tá se aproximando aqui, né, pra fechar a linha de passe no Agüero. Agora, esse carinha aqui, que eu acho que é o Jorginho, ele poderia fechar a linha de passe aqui para o Davi Silva, mas ele não está fazendo isso. Ele opta por, né, não fechar essa linha de passe. Então, o fechamento de uma linha de passe é uma ação tática individual, né? Porque é uma coisa que você está fazendo. Você vê a linha de passe ali, você tenta fechar. Né? Alguém falou alguma coisa aí? Agora, o tipo de marcação, que geralmente é zona, né, nesse nível, né, que a gente está pensando aqui, né, de Premier League, né, de Champions League, né? Esse tipo de marcação que é a zona é uma ação tática coletiva, né? Por quê? Porque é uma combinação de todo mundo, né? De fechar o espaço ali, né? Onde que a bola está, né? Inclusive aqui dá para ver claramente o que é zona, né? Tipo assim, não tem um jogador apenas que está marcando aqui o Davi Silva, né? Tipo assim, tá todo mundo aqui mais próximo aqui, né? Fechando aqui o local que a bola está, tá bom? Então existem ações táticas individuais e coletivas, tá bom? Outra definição de tática, né, gente? Capacidade de manipular o ambiente em meio à dinâmica, ataque e defesa, e a ponderação dos limites da própria capacidade de resposta com o objetivo de resolver o problema tático imposto pelo adversário, tá? Então, isso aqui diz respeito, gente, aos limites que a pessoa tem, né? Que eu falei com vocês nas outras aulas, né? Que é a ponderação dos limites da própria capacidade, né? Isso quer dizer o quê? Que não adianta você ter uma ideia de jogo que não é compatível com a sua capacidade de realizá-la, a sua capacidade individual mesmo, ou a sua capacidade coletiva, né? Então, por exemplo, assim, pensando em capacidade coletiva, né? A semifinal da Libertadores que aconteceu, né? Foi entre Palmeiras e Atlético. O Palmeiras, na verdade, perdão, o Atlético é um time muito melhor do que o Palmeiras. É inegável isso, né? O Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? Mas é líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, né? De antecedência em 26, com 10 pontos de vantagem em 26 rodadas, né? Infelizmente, né, tá parecendo aí que o Atlético vai ser campeão, né? O Palmeiras, assim, o Palmeiras é um timão, obviamente, né? O Palmeiras tem talento individual, né? Discutível e tudo. Mas a verdade, né, gente, é que o Palmeiras não dá conta de jogar com o Atlético, né? Se jogar pau a pau, né? Se jogar os dois tentando fazer gol, né? A probabilidade maior é que o Atlético saia vencedor, né?
Então, quando jogaram os dois na semifinal da Libertadores, o Palmeiras foi humilde. Falou assim, não, o time é melhor, deixa eles... Vamos fechar a casinha aqui, tentar jogar por 2 empates. E é isso que conseguiu, né? Então, um time pior acabou se classificando, por quê? Porque ele teve noção das suas capacidades, né? Ele teve noção da sua inferioridade, né? E assumiu uma postura tática coletiva, né? Diante desse diagnóstico, tá bom? Então, tanto as ações táticas coletivas quanto as individuais, elas têm que dizer respeito à sua capacidade, né? Então, o que eu falei com vocês, né? Um respeito de tática, né? De ação tática individual, né? Eu posso estar no meio de campo com a bola, né? No ciclo central e ver que o goleiro do outro time está adiantado. O goleiro do outro time está fora da área, né? Muito adiantado. Aí eu penso, pô, vou chutar a bola pro gol, né? Pois é, mas eu dou conta de chutar a bola pro gol? Se eu chutar 10 vezes ali, eu vou acertar 2? Será? Né? Tipo assim, será que, às vezes é uma questão até mais antes disso ainda, né? Tipo assim, será que eu tô pensando enquanto jogador amador, obviamente, né? Será que eu tenho força para conseguir chegar, né? Tipo assim, fazer com que a bola chegue lá alta, né? Então, assim, a sua decisão, a sua tomada de decisão, que é tática, sempre é tática, né? Ela vai depender do que você dá conta de fazer, o que você é bom e o que você é ruim, tá bom? Então, por isso, e é isso que quer dizer aqui, né? Essa ponderação dos limites, né, da sua própria capacidade. Tá bom? E aqui, mais uma vez, a gente está falando aqui essa palavrinha mágica, né, que eu espero que vocês estejam acompanhando na semana aí, né, que foi repetida 1000 vezes, né, que é isso aqui, que é problema tático, né, gente? Por quê? Porque o seu adversário, ele está sempre tentando, ele está sempre impondo problemas para você, né, e isso nem sempre é previsível, né, tipo assim, a maioria das vezes não é previsível, né. O seu adversário vai se posicionar de uma postura, de uma maneira, né, que você vai ter que tentar achar uma solução para aquilo, para continuar avançando no seu jogo, né? Na hora, né? Você não sabe, né? Nesse caso aqui, às vezes a expectativa era que, o caso dessa figura aqui, a expectativa era que houvesse, né, um fechamento aqui da linha de passe, o que não aconteceu, né? Então, assim, o seu adversário pode agir de uma maneira mais óbvia ou menos óbvia, e isso você só vai saber no momento em que você estiver com a bola, né? Então, são problemas táticos e são coisas que a gente enfrenta, né, durante o jogo, né? E tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, né, gente? Tudo é muito rápido, né? Na Europa, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, que o tempo que a pessoa tem para pensar com a bola no pé, ele é extremamente reduzido, né, comparado com o nosso fraco Campeonato Brasileiro que a gente tem aqui, né? Então, o jogador tem que ser mais inteligente, né, taticamente, para conseguir jogar lá fora também, né? E é por isso, né, gente, como eu já disse nas outras aulas, né, que o treinamento da técnica, nossa, bolei as duas palavras. O treinamento técnico, ele deve envolver situações na qual o atleta tem que tomar decisão, né? E para que isso aconteça, né, é necessário que haja, né, a presença de adversário. Não é isso? Então, vou até passar uma coisa aqui da aula que eu espero que vocês tenham assistido, né? Tá no YouTube. É isso aqui, né, gente? Que é a pressão de variabilidade, né? A pressão de variabilidade, né, é a adaptação seletiva que a pessoa vai ter, né, às situações ambientais, né? E isso acontece como, gente? Na presença de adversário, né? Por quê? Porque os problemas que vão ser criados, né, ou seja, as situações ambientais, elas só vão ser diferenciadas, né? Elas só vão acontecer, né, se você tiver adversário, tá bom? Então, isso aqui foi falado na aula, né, de sábado, né? Para que haja pressão de variabilidade, né, é necessário que haja, né, adversário. E essa é a melhor maneira, né, de se treinar a parte técnica e a parte tática também, né? Muito embora, né, ela não seja uma maneira exclusiva, né? Existem benefícios também, né, das outras maneiras. Tá bom? Então, a tática, né, gente, ela se baseia na análise do que o atleta faz da situação, ou seja, a percepção, a leitura que o atleta está tendo ali, do que está acontecendo, né, no ambiente, né,
tanto em relação aos seus colegas, né, aos seus companheiros, quanto aos seus adversários, a elaboração de uma resposta, né? Ou seja, primeiro ele percebe, né, como está a situação, depois ele pensa o que ele vai fazer e depois ele executa, né? Então a ação tática passa por esses três momentos, né? A percepção, a tomada de decisão e a execução, né, da ação motor específica. Tá bom? A tomada de decisão, obviamente, né, reflete o nível da capacidade tática do atleta. Né? E um comportamento tático, né, como já foi falado, né, anteriormente, né, é a indução. Né? Indução é um exemplo interessante, né, de um comportamento tático que é visível. Né? É você aqui nessa figura aqui. Tudo certo aí, gente? Estou com a sensação que eu estou falando demais. Tudo certo aí, professor. Uma coisa que é interessante aqui, gente, para a gente discutir aqui em relação à ação tática também, assim, eu imagino, né, gente, que todo mundo aqui já assistiu um jogo de futebol pessoalmente, né? Pessoa, eu digo assim, sem ser estando na televisão, né? Sem ser pela televisão, né? A pessoa está ali assistindo um jogo de futebol. Se vocês repararem bem, gente, raramente acontece de um jogador dar um passe olhando para onde ele vai tocar. Tá bom? É muito raro isso acontecer, tá, gente? Por quê? Porque à medida que. Quando você pega a bola, então eu estou recebendo um passe de lado. Se eu recebi a bola, girando o corpo para cá, e estou olhando para lá, naquela direção, o meu adversário vai ter a expectativa de que eu vou dar o passe ali. Né? E ele muitas vezes vai fechar a linha de passe para onde eu estou olhando. Né? Então, o que o jogador profissional ele quase sempre faz, gente? Prestem atenção, se é que vocês já não prestaram atenção nisso. Né? Ele nunca olha para onde ele vai dar o passe. Né? Ele nunca olha. Tá? Então, assim, ele olha para lá, né? Para quê? Para deixar o adversário dele na dúvida, né? Para o adversário não conseguir ler, né? O que ele vai fazer, né? Ele está olhando para lá, mas aí ou ele vai dar um passe a 90 graus para a direita ou a 90 graus para a esquerda, geralmente. Tá bom? E isso é uma ação tática, né? Então, assim, com o seu olhar, você está tentando induzir o seu marcador, né? A fechar uma linha de passe de um local que você não vai passar a bola. Tá bom? E assim, às vezes, quem não tem o hábito de jogar bola, não tem a percepção do tanto que isso faz diferença. Isso faz diferença demais, né? O Ronaldinho Gaúcho, assim, fica muito claro, porque ele vira a cara totalmente, assim, tipo assim, ele chega a olhar para trás, né? Tipo assim, ele dá o passo para frente e olha lá para trás, assim, ele vira 180 graus a cabeça, né? Mas, assim, o jogador profissional, geralmente, tipo assim, ele olha para onde que o pé dele tá levado, né? Mas ele toca de lado, né? Ele toca para um lado ou para o outro, né? O Ronaldinho Gaúcho é um pouco diferente, né? Em relação a isso. E isso faz diferença, tá, gente? Faz diferença demais, faz diferença demais. Isso aí te dá, assim, o centésimo ali, o décimo, centésimo é sacanagem, né? Te dá o décimo de segundo ali que é determinante para o adversário não conseguir pôr o pé na frente da bola e cortar a bola. Tá bom? Então, prestem atenção com esse olhar depois aí, para vocês verem. Os jogadores fazem isso. E isso, obviamente, é uma ação tática. Né? Então, gente, a ação tática, né, esportiva, de qualquer esporte, né, que a gente pensar, ela é baseada na sua capacidade cognitiva, que obviamente, né, gente, existe uma parte cognitiva, uma parte de inteligência, né? Tem jogador que é mais inteligente que o outro dentro do campo, né? E assim, e é inteligência mesmo, né, gente? Tipo assim, propriamente dita, né? Porque assim, as decisões que o atleta tem que tomar dentro do campo, elas não são simples, né? E a velocidade que isso tem que acontecer é extremamente rápida. A pessoa tem que estar ligada, né? Porque senão, tanto ele pode deixar de dar um passe, né? Ou fazer uma ação tática que vai resultar num gol, né? Como ele pode perder a bola e tomar um gol também, né? Então, se vocês, eu vou convidar vocês aqui, inclusive, né? Eu estava vendo isso hoje mais cedo, inclusive. Observem os gols da partida desse fim de semana de Leicester
4, Manchester United 2. Tem um gol vocês vão ver lá direitinho, mas eu acho que é o gol de empate do Leicester. O United saiu na frente com 1-0. Eu acho que o Leicester empatou, né? E acho que é esse gol que eu tô falando assim, né? O goleiro sai jogando com o zagueiro esquerdo do United, que é o Maguire, e dá pra ver que ele dá uma dormidinha, tipo assim, o cara tá um pouquinho desligado no lance, assim. Se você vê o lance inteiro, dá pra você ver, tipo assim, que ele não tá muito ligado no jogo, né? E isso aí foi suficiente, gente, pro cara perder a bola, e aí é gol, né? Menos de 5 segundos depois, né? Dessa dormidinha que o cara dá, né? Vai lá o Iheanacho rouba a bola dele, né? Toca a bola pro Tielemans. Então, vou até colocar aqui pra vocês olharem aqui. O do Tielemans, falha. Maguire. Então, assim, obviamente, né, gente, a parte cognitiva, eu tô colocando aqui para vocês olharem depois, tá, gente, os gols aí no YouTube. Obviamente, a parte cognitiva, ela é fundamental, né, no esporte coletivo. Ela é baseada também na técnica adquirida, né, ou seja, a sua capacidade técnica, né, o quão refinada é a sua técnica, né, e na sua capacidade psicofísica, né, ou seja, né, o tanto, né, eu vou dizer assim, o tanto que o seu corpo consegue fazer, né, em relação à sua capacidade psíquica, né, à sua capacidade cognitiva, né, ou seja, né, é o quanto que a sua capacidade corporal, né, as suas capacidades físicas e capacidades técnicas, né, elas vão responder, né, à sua capacidade psíquica também, né, é essa relação, tá bom? Então, são esses 3 pilares aqui da ação tática esportiva. E o ideal, né, é que essa ação tática esportiva ela seja direcionada, né, para um comportamento ideal em competições, né, e que mobilize todo o potencial individual de um jogador, né? Então, assim, quando você contrata um jogador muito caro, por exemplo, é importante que você monte um sistema de jogo que seja capaz de explorar, né, todas as capacidades daquele atleta, né? Eu sempre gosto muito de falar do Chelsea, né, gente, desse timezinho aqui, porque é possivelmente o time que eu mais acompanho no mundo aí, né? Eu gosto muito do Chelsea. E acontece que o Chelsea atualmente contratou o Lukaku, né, gente? O Lukaku é considerado um dos melhores centroavantes do mundo aí, né? E realmente é um cara fenomenal, assim, eu sou um grande fã do Lukaku. Tem uma curiosidade do Lukaku, que o Lukaku fala português, né, gente? O Lukaku é belga, nunca jogou no Brasil, nunca jogou em Portugal, e o cara fala português, né? Então, assim, tem gente que é realmente diferenciado, né? Ele fala de português e aprender, de conversar com jogadores brasileiros e portugueses no vestiário. E ficava perguntando pros caras, né? Tipo assim, como é que fala isso aqui? Como é que fala aquilo lá e tudo? Ele já deu entrevista em português. É bastante curioso vocês verem aí depois, né? Vocês verem que cognitivamente o cara é diferenciado também, né? O cara é muito inteligente. Enfim, e ele foi contratado, né, pelo Chelsea, né, para ser o número 9, né, do time, porque ele é uma peça. O Chelsea foi campeão na Champions League, né, sem ter um centroavante assim que estava correspondendo ao nível do restante, né? Opa, se eu quiser deixar a câmera cair. E acontece que o treinador antigo do Lukaku, né, o Conte, que treinou ele na Inter de Milão, já falou, né, tipo assim, comentou esses dias, né, tipo assim, que o sistema que o Chelsea está utilizando não é capaz de explorar o máximo da capacidade do Lukaku, né, porque o Lukaku só está recebendo a bola de costas pro gol, né, tipo assim, ele está jogando como um centroavante que faz a parede apenas, né. O interessante seria que, de acordo com o Conte, né, o Lukaku jogasse com um outro atacante, né, que pudesse trocar com ele esse papel de fazer referência para que ele pudesse buscar a bola na lateral também, né, para que ele pudesse fazer a jogada da lateral, carregando a bola, né, com velocidade que ele tem também, né. Então, assim, gente, para que, obviamente, né, um atleta ele explore, né, toda a sua capacidade técnico-tática, né, o sistema de jogo, né, ele deve ser adequado para isso também, né. Então, vamos continuar aqui. O jogador, gente, ele deve ter um repertório amplo e variado de soluções para poder ter êxito na busca de um objetivo final do jogo, né? Então, é aquilo que eu disse para vocês, né, gente? O interessante é que durante o treinamento, e principalmente, né, gente, durante a iniciação esportiva,
você ofereça ao seu atleta, né, ao seu aluno, que seja, né, o máximo de problemas possíveis, né, para quê? Para aumentar esse arcabouço, para aumentar esse repertório que a pessoa vai ter, né, para que na hora que ele se vê numa situação dessa, dentro de jogo, ou numa situação similar, né, para que ele né, para que ele seja capaz, né, de tomar uma solução mais adequada, né? E esse repertório, gente, ele pode vir, inclusive, como eu já falei com vocês, né, de outras modalidades, né? Então, assim, o jogador de futebol, ele adquire, né, tipo assim, como é que eu vou dizer? Ele adquire conhecimento de outras modalidades que ele joga também. Por isso que é importante, né, que até os 14 anos a pessoa pratique tudo quanto é modalidade possível, né? Handball, basquete, né, vôlei, né, futebol, né, que esse conhecimento oriundo de outras atividades a pessoa vai ter, vai trazer, né, para a modalidade final que ele vai estar utilizando também, né? E em relação aqui a esses problemas também, gente, é por isso que hoje em dia, né, os times fazem tanto treinamento com o campo reduzido, né? Todo mundo já ouviu falar disso aí, né? Tipo assim, o treinador reduz o tamanho do campo para quê, né? Para que o atleta tenha que tomar a decisão o mais rápido possível ali, né? Para que na hora que chegue dentro do jogo, ele encontre situações mais fáceis, né? E por isso ele consiga ir até melhor. Tá bom? Gente, tudo isso que eu tô falando aqui nessa semana inteira, gente, eu acredito que eu talvez seja assim, até um pouco repetitivo, gente, é no sentido de tentar mostrar para vocês, gente, a importância de que o treinamento esportivo ele seja, o treinamento da técnica, né, ele seja sempre aliado ao treinamento da tática, tá bom, gente? E sempre aliado à presença de adversários, tá, gente? Porque é o seu adversário que vai fazer com que você tenha, com que você aprenda, né, com que você vivencie problemas, né, e vivencie problemas, pense em soluções, né, e armazene essas soluções que você está criando, né, para a hora que você estiver jogando, tá bom? Então, tudo que eu estou tentando mostrar aqui para vocês nessa semana inteira é que aqueles vídeos que eu mostrei lá para vocês, o primeiro tipo de treinamento lá, que não tem adversário, né? Que a pessoa faz o negócio devagarzinho, chega na cara do gol e chuta, né? Sem ninguém marcar ele, com aquela fila enorme. Esse tipo de treinamento é horrível, horrível. Para a escolinha, para qualquer coisa que vocês forem fazer, tá bom? O tipo de treinamento bom é o treinamento dinâmico, né? O treinamento que a pessoa tem que pensar, né? O que ela está fazendo, tá bom? Sempre. Então, esse é o objetivo principal, né, que eu tenho com vocês nessa unidade 3 aí. Tá bom? Então, como eu disse, né, para isso é necessário, né, um planejado e sistemático treinamento tático e das capacidades cognitivas. Né? Sim, pois é. Uma ação tática aqui que é interessante, né, gente? É a jogada ensaiada, né? O que é a jogada ensaiada, né, gente? É algo que é planejado, né? Considerando, inclusive, o que o adversário vai fazer, né, na tentativa de fazer um gol, né? Deixa eu só ver se vai ter um slide. Peraí. Tá bom. Então, sobre as jogadas ensaiadas aqui, ó. Aqui, ó. As situações de jogo se alteram constantemente e sempre há necessidade de ajustar-se a ela. Então, as jogadas ensaiadas, elas são raramente apropriadas, né? Mas, muitas vezes, você pode armar uma jogada ensaiada, né? Partindo de uma situação de bola parada, né, gente? Desde um lateral, né? Como a gente pode fazer, né? Eu já comentei com vocês no futsal, você pode armar uma jogada para cobrança de lateral, uma jogada para o escanteio, né? Também, né? E também nas cobranças de falta, né? Isso aí, tanto no futebol quanto o futsal. Então, para as crianças, jogar de maneira esquemática, a partir de jogadas, né? Não as tornam indivíduos que pensam e agem por si próprios, né? Então, isso quer dizer o quê, gente? Que se você não deixa a criança decidir por si mesma o que ela tem que fazer durante o jogo, ela nunca vai desenvolver essa capacidade de resolver problemas, tá bom? Então, assim, se você já coloca para a criança, ó, você vai receber a bola, você vai sempre girar e tocar para a direita, por exemplo, né? Ou você vai tocar a bola lá para aquele cara lá. Se você condiciona sempre a criança a fazer algo que você está falando que ela vai fazer, ela nunca vai aprender a pensar por si só. É isso que está querendo dizer aqui, tá bom?
Entretanto, não é prejudicial, né, para as crianças, né, estabelecer algumas jogadas, né, desde que eles saibam a razão do que eles estão fazendo e que eles podem mudar a ação se o plano não der certo. Então, assim, quando você pensar uma jogada ensaiada para uma criança, você tem que falar com ele, ó, o nosso objetivo, por exemplo, aqui, é criar uma situação de 1 contra 1 na linha de fundo, do lado direito. Né? A criança tem que ter essa noção de o que vai acontecer. E para isso, ela tem que ter a liberdade de mudar a ação caso não der certo. Né? Então, assim, se a jogada foi feita, quando a bola chegou lá na linha de fundo, lá, o jogador está com 2 na marcação, não deu certo. Por quê? Porque não foi criado uma situação de 1 contra 1. Então, assim, esse jogador que vai receber a bola, ele tem que ter a opção de voltar o passo para trás novamente. Por quê? Porque o que ele esperava acontecer, que é uma situação de 1 contra 1, não aconteceu. E da mesma forma, a pessoa que vai dar o último passe, se ele perceber que essa situação de 1 contra 1 não vai acontecer, ele tem que ter liberdade de não dar esse passe também. Vocês estão entendendo? Então não tem problema você criar uma jogada ensaiada. Mas o importante é que você dê, principalmente para as crianças, né, que você dê a liberdade, né, para que ela desfaça essa jogada no meio, caso o que tiver que estar acontecendo não esteja acontecendo. Se o adversário leu o que você vai fazer ali e não vai dar mais para você fazer, você pode abortar, não tem problema. A criança tem que ter essa liberdade, né, de abortar a jogada ensaiada. Ou então de tomar, né, uma decisão que vai ser mais interessante, né? Tipo assim, você tá vendo ali, tipo, por exemplo assim, você tá vendo que você tem uma situação ali de criar 1 contra 1, né? Mas, porém, tem um cara que tá quase vendo o gol ali, você pode dar o passo para ele. Você tem que ter a liberdade de dar esse passo também, né? Porque vai ser melhor ainda do que a jogada que você já pensou. Então, como já dito 1000 vezes, né, gente, a quantidade de prática, né, de um jogador, principalmente com situações problemas, né, ela é fundamental para o desenvolvimento da capacidade tática, né? E é importante que durante as práticas, né, aconteça, né, a ampliação das estruturas de conhecimento, né, com a aquisição de mais conceitos e mais interrelações entre os conceitos. Então, as situações de jogo adquirem maior significado e a assimilação das informações é melhor, né? Então, assim, você tem sempre que criar atividades que vão gerar problemas táticos, né, para os seus jogadores, né? Mas é importante que exista uma variabilidade entre essas práticas também, né? O jogador inteligente, taticamente, né, é aquele jogador que acessa com rapidez e eficiência as informações presentes na sua memória, né? E quanto maior a quantidade de prática que ele tiver, maior vai ser, né, o número de informações presentes que ele vai ter, né, em sua memória. Então, o jogador inteligente, né, e o jogador experiente, ele também vai ter uma rápida percepção e identificação dos padrões de posicionamento da bola e de mais jogadores nas modalidades de invasão. O que são as modalidades de invasão, né, gente? É a modalidade que você invade a quadra do adversário, né? Por exemplo, futsal, futebol e basquete, né? O vôlei não é uma modalidade de invasão, né? O vôlei você tem que ficar, né, sempre na sua própria quadra, né? Tudo certo aí, gente? Vocês estão muito calados hoje. Tá tranquilo, professor. Relaxa. Professor, desculpa pelo atraso aí, eu fiquei meio enrolado agora. Tudo bem, tudo bem. Nem almocei ainda. Depois, se você tiver interesse, você pode assistir. Tranquilo, pode deixar. Pode assistir a aula lá. Beleza, só para relembrar aqui. Então, ainda aqui, gente, sobre os jogadores experientes, né, gente? O jogador experiente, ele tem maior habilidade para selecionar a melhor alternativa, né, diante do problema, né, que está sendo imposto pelo seu adversário. Ele também vai ter um maior repertório de possíveis hipóteses e ações na memória de longo prazo, né, com maior eficiência para adequar as decisões às probabilidades presentes e riscos, né? Então é por isso, gente, que às vezes, dentro de um jogo, a gente fala que, poxa, o jogador tirou essa jogada da cartola, né? Então, assim, se o cara tirou uma jogada
da cartola, como se diz, quer dizer que ele teve uma ação, né, uma ação no jogo ali que não é habitual, né? Tipo assim, pô, o jogador fez uma jogada que não é o que se espera geralmente, né? Tipo assim, o cara fez uma jogada diferente do que a média dos outros jogadores fariam, né? E por que ele fez isso? Porque ele tem um repertório muito maior, né, de ações, né? E o jogador brasileiro, especialmente, ele é conhecido por isso, né? Tipo assim, por achar passes, né, que às vezes os outros jogadores não acham, né? De maneira diferente, né? O Paquetá, esse fim de semana, deu um passe muito bonito, né? Vocês devem ter visto aí, né? Que isso aí foi muito falado pelo fato do Paquetá já ter jogado no Flamengo, né? Ele tem um passe bastante bonito lá no que saiu o gol, né? Do Lyon. Né? Que realmente não é o tipo de passe que a gente vê um jogador europeu fazer. Né? Então, assim, quanto maior o repertório que a pessoa tiver, maior, né, vai ser a possibilidade dele achar, né, uma solução que o adversário não está esperando, né, para superar o problema que o adversário está te colocando. O jogador experiente também tem uma junção maior entre o conhecimento preciso, a formação de hipótese e a tomada de decisão. Uma maior compatibilidade estímulo-resposta, né, com base no reconhecimento e processos de associação. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que isso aqui já vai estar. Isso aqui já foi falado em outras palavras. Deixa eu ver aqui. Só ler o último slide aqui, só para a gente concluir. Então, a tática, né, como eu já disse, né, é a resposta no plano cognitivo dada aos problemas que a oposição cria durante o jogo. Vocês veem que problemas, né, problema é uma palavra que foi repetida ao longo da unidade inteira, né? E a tática é modelada por inúmeros fatores que, em conjunto, tornam o jogador experiente diferenciado. A tática é a ordenação mental da solução de um problema de jogo, a ordenação mental da solução de um problema de jogo por um craque, né, a solução que um craque acha, né, costuma ser mais rápida, mais relevante e mais eficiente. Né? Entretanto, a sua concretização depende da qualidade de sua expressão motora, o que corresponde ao âmbito da técnica, que é aquilo que eu falei com vocês, né? A sua capacidade tática, as suas decisões táticas, elas devem considerar a sua capacidade técnica e a sua capacidade física também. Né? Você só vai tomar uma decisão, né, de algo que você é capaz de fazer. Beleza, gente? Assim, vocês ficaram mais calados, né, gente? Hoje, mas assim, eu espero que o motivo disso não seja porque vocês não estão entendendo, né? Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Tranquilo até agora. O cansaço, né, Daí? Pessoal, aí é o seguinte, eu vou hoje ainda, ou no máximo amanhã, eu vou colocar a prova dessa unidade para vocês, tá? E essa prova eu vou dar um prazo maior para vocês. Vocês vão poder me entregar junto com a prova de sexta-feira dessa semana, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer antes, tudo bem, mas se não, vocês podem me entregar até na segunda-feira, tá bom? Da semana que vem. Beleza? Porque geralmente as provas são no fim de semana, né? E essa vez não foi no fim de semana. Então, vamos dar um tempo maior para vocês aí também. Chamada aqui rapidinho. Adailton. Presente. Aqui é a mesma coisa. Se ela... Aqui. Patuel. Ivanélio. Presente, professor. José Souza. Presente, professor. Paulo Eduardo. Aqui, professor. Beleza, né, gente? Então, nós nos vemos amanhã, então. Aí, é só uma coisinha aqui, gente. Não, se bem que nada. Assim, é sobre... Vocês acabaram... A disciplina suas acabou, não acabou, não? E professor? Professor?
A professora falou comigo aqui no privado, ela disse que vai iniciar às 15 horas, na terça e na quinta. O professor Beleza. conseguir terminar a aula. Sim, a aula do Calixto acabou, gente? Já. Acabou, né? Então quarta-feira a gente começa às 2 também, tá, gente? De horário de 1 hora é bem bacana. Ok. Essa semana, todo dia, 2 horas. Abraço pra você, gente. Até mais, então, aí. Abraço. Abraço. Valeu. Falou. Continuando.